de novembro de 2017. Chapecoense domina Santos e vence duelo por 2-0. Resultado praticamente assegura o time catarinense na primeira divisão. Itália dá vexame, está fora da Copa do Mundo da Rússia. São Paulo celebra bom momento no ano e sonha com vaga na Libertadores em 2018. E ainda, os últimos ajustes do Corinthians para se sagrar campeão brasileiro. E o lado cômico do futebol com o Mesa Quadrada. Olá, boa noite, ótima terça-feira para você. O Gazeta Esportiva começa falando do Corinthians, que amanhã pode confirmar o título brasileiro. Por isso a gente vai agora ao CT Joaquim Grava, onde o técnico Fábio Carille está dando uma entrevista coletiva. Né? Com Pedro no lugar do Balbuena e com Kaique no lugar do Cássio. A equipe que já se desenhou desde o jogo contra o Palmeiras, né? Depois o Atlético Paranaense não tem do Cássio por questão de seleção, mas é essa equipe que voltou a ter resultados, equipe que jogadores estavam entrando já no decorrer do campeonato e estavam dando uma resposta boa, fizeram por merecer e estão merecendo essa continuidade na equipe. Tudo bem, Fábio? Boa tarde. Você esteve nas duas últimas conquistas de brasileiro, 2015, empate com o Vasco lá no jogo que garantiu a conquista, 2011, empate com o Palmeiras, em 2005, um pouquinho antes de você chegar aqui, foi derrota no Serra Dourada para o Goiás. Chegou a hora de ser campeão com vitória, você acha que isso tem alguma relevância, tem um sabor especial, ser campeão vencendo? Ganhar sempre é bom. Eu lembro que em 2011... o empate nos favorecia no jogo contra o Palmeiras em casa. E no jogo contra o Vasco, faltava quantas rodadas ainda? 3? Né? Mais ou menos parecido com agora, se definir amanhã, ainda tem 3 rodadas. É o sonho do segundo turno, aí, principalmente de ser campeão, independente de qualquer coisa, mas a gente sabe que com uma vitória é muito bom ganhar em qualquer momento, ainda mais no momento que você pode concretizar o título do campeonato. Queria que você desse um pouquinho mais de detalhe para a gente. Na hora que o time foi contestado, na hora que o time foi provocado nessa queda de rendimento, ele deu uma resposta de 3 vitórias consecutivas no momento mais decisivo. Como isso foi possível? Como que vocês conseguiram essa resposta tão rápida e tão importante para se confirmar um título brasileiro? Essa virada nossa nessa parte final do campeonato me deixa muito feliz, que mostra a personalidade de uma equipe, né? E nós sabemos, o Zé está aqui, sabe que para vestir uma camisa desse tamanho tem que ter personalidade, tem que saber sair desses momentos difíceis, porque acontece para todas as equipes, né? Momentos difíceis acontecem. Se a gente não foi bem no segundo turno e a gente mantém 10 pontos na frente, as outras equipes não tiveram uma regularidade também no campeonato, né? Isso que me deixa feliz. Um jogo chato, um jogo com uma equipe qualificada do Palmeiras, do Alberto, que vinha de um empate, 3 vitórias, se eu não me engano. A equipe dá uma resposta com dedicação, se entregando dentro de campo e com qualidade, sendo agressivo, principalmente no primeiro jogo. Isso que deixa feliz, né? Para trabalhar, para jogar em equipe grande, tem que ter personalidade para sair desses momentos que acontece, não só aqui, mas em todas as equipes. Fábio, aqui na esquerda, tudo bem? Queria que você falasse como é que você faz essa escolha do capitão da equipe no vestiário, um pouquinho antes do jogo. Alguns atletas já falaram que ficam sabendo um pouquinho antes mesmo, né? Você faz esse rodízio que vem desde a época do Tite. E no jogo no último jogo, que tem o capitão levantando a taça, sempre tem aquela coisa especial, né, do capitão da equipe. Como é que você faz essa escolha, por favor? O capitão já está definido para amanhã, é o Fagner. Né? Normalmente eu aviso um dia antes. Né? Na reunião que eu fiz com os atletas para falar do Fluminense, eu já falei que o Fagner ia ser o capitão. Tenho feito isso de um tempo para cá. Não pensei na questão de quem levanta a taça, porque a gente sabe que as coisas não estão definidas ainda. Né? O jogo da Ponte foi diferente. Eu vim de 3-0 para jogar em casa, eu sabia que era muito difícil, então ali eu já defini. Então, eu tenho uma sequência, foi o Balbuena na última, foi o Jô na anterior, se eu não me engano, e agora é a vez do Fagner, sem pensar na questão de quem vai levantar a taça, nem sabendo se vai ter taça amanhã no estádio. Muitos torcedores estão falando a respeito do Danilo entrar em campo em alguma partida, se por acaso já tiver decidido o título. Você pensa nisso? Vai depender muito. Eu queria ter posto o Danilo agora no jogo contra o Avaí, era a ideia de colocar ele no lugar do Casim. Até porque o Casim também não tinha uma sequência de jogos, sabia que ia sentir no final, mas o Cleison pediu antes. Eu cheguei até a falar no Fabinho, mas eu só vejo hoje o Danilo jogando como um 9 falso, de lado, ainda requer um tempo para voltar a fazer, e o jogo estava um jogo chato, né?
1-0, o Avaí na zona de rebaixamento também indo para cima, e por isso eu optei pela entrada ali do Marquinhos naquele momento. Depende muito do jogo, cara. Está pronto, está treinando, claro que está faltando ritmo de jogo, mas vai depender muito. Vontade tenho sim pelo profissional que é, pela recuperação que teve, mas vai depender muito da história, do que o jogo mostra para você. Lembro que o jogo contra o Avaí lá, com 13 minutos, tive que fazer 2 substituições por contusão e você fica amarrado. Então a vontade existe, mas depende muito do jogo. Carilli, boa tarde. Para você, nessa curta carreira, mas uma carreira de sucesso, pelo menos começando assim, tudo tem sido novidade. Dá para dizer que amanhã, pela circunstância, pela possibilidade do Corinthians bater campeão brasileiro, é o jogo mais importante que você vai comandar a equipe até aqui? É mais um, cara. Acho que o jogo contra o Grêmio lá, por tudo que se falou do primeiro contra o segundo, o jogo contra o Palmeiras lá no estádio deles, o 1-1 contra o São Paulo lá, São Paulo na zona de rebaixamento, ou um pouquinho fora da zona de rebaixamento, eu não me lembro agora. Esse campeonato se constrói de jogo a jogo, entendeu? Amanhã é mais especial, porque sabendo que ele é especial, não digo que ele é mais importante, mas eu digo que ele é especial pelo sabor de uma vitória, você garantir um título brasileiro, daquilo que eu já repeti aqui, vocês mesmos já falaram muito há tempo, de uma equipe muito desacreditada, de um técnico novato, que eu levo isso tudo numa normalidade muito grande, tá? Eu sei que se eu tivesse aí do lado de vocês, eu também ia ter essa ideia. Pô, não, técnico novo, um grupo desacreditado, muito se falou e de repente as coisas aconteceram de uma forma muito positiva. Então é um jogo especial, né? Não mais importante do que muitos que nós fizemos já. Como vai ser sua noite? Uma noite como a de qualquer outro jogo ou uma noite diferente? Olha, eu estou muito tranquilo, cara. Mas muito tranquilo mesmo. Do jeito que se desenhou essa reta final, o jogo contra o Palmeiras poderia vir para dois pontos de diferença. Foi um jogo ali muito tenso mesmo para nós todos aqui. O dia a dia, aquela semana foi uma semana pesada, assim, na questão de pressão e de tudo mais. Uma pelos nossos resultados e outra pela possibilidade do Palmeiras encostar de vez. Hoje eu estou muito tranquilo mesmo, ciente que não tem nada resolvido, mas com uma vantagem que nos dá essa tranquilidade. A gente tem que saborear essa tranquilidade nesse momento. Tá aí, Michele. Portanto, o técnico Fábio Carilli, em entrevista coletiva. Daqui a pouco nós vamos complementar na nossa próxima participação as informações. O Cássio continua de fora. O time deve ser o mesmo com algumas novidades, né? O Pedro Henrique entrando na zaga no lugar do Balbuena, que está suspenso. O Cleison está mantido e o Jô retorna ao ataque. Daqui a pouco nós voltamos aqui do Corinthians, que encerrou há pouco a sua preparação para a decisiva partida de amanhã contra o Fluminense. Se o Corinthians vencer, independentemente de qualquer resultado, o Corinthians vai conquistar o heptacampeonato brasileiro. Michele. Muito obrigada, Osmar Garrafa. Pois é, contagem regressiva para soltar os fogos, né, Chico Lang? Boa noite, Celso Cardoso. Boa noite, Michele. Boa noite, Chico. Boa noite. Corinthians e Fluminense, o Corinthians depende só dele. Uma vitória, pronto, e acaba coroando essa bela campanha no Campeonato Brasileiro, principalmente pelo que foi no primeiro turno. Uma conquista justa, uma conquista merecida por tudo que esse time produziu. Mas, claro, há de se confirmar essa conquista com uma vitória diante do Fluminense. O favoritismo do Corinthians não se discute, Chico, até porque o Corinthians tem a melhor campanha, o Fluminense não vive bom momento, o Corinthians joga em casa, onde tem conseguido os seus melhores resultados. Boa noite. Boa noite, meu caro Celso, boa noite, Michele, boa noite a todos vocês. Eu acho que vai ser uma partida em que o Corinthians vai jogar no ritmo de Corinthians, né? Vai deixar a bola correr normal, não vai se atirar para cima do Fluminense, vai tentar o gol sair naturalmente, né? E talvez a garotada do Fluminense sinta, né? Porque não vai ser fácil. Você vê que os jogadores mais experientes que estiveram enfrentando o Corinthians nesses últimos tempos na arena sentiram muito, né? Os do Palmeiras, por exemplo, sentiram bastante, né? Você vê Borja, Tietê, e outros que não conseguiram render, né? Aquilo que eles estão costumeiramente capazes de fazer. E então, se eles sentirem, você imagina então essa garotada. Então eu acho que o Corinthians tem tudo para levantar o título amanhã, consagrar o título, mas é bom lembrar que na matemática o Corinthians precisa de apenas mais 2 pontos nos próximos 4 jogos para ser campeão. Então é bom lembrar que se não for amanhã,
Vai ser domingo. Se não for domingo, pode ser no Mas outro. o legal, se for amanhã, é que é na casa, né? Com a torcida e tal. Se não, vai ser lá no Rio, né? Ou na outra semana. E só um detalhezinho, não vai ter a taça na manhã. A CBF divulgou uma nota agora, dizendo que não vai, a ideia era levar a taça, deixar tudo pronto. Aí eles voltaram atrás, não? Aí eles voltaram atrás, mas voltaram atrás a pedido do Corinthians. É bom que se deixe claro pressão, isso aqui, né, Chico? Porque o Corinthians falou que é melhor não, já que vai jogar contra o Atlético, se for o caso de entrega lá em casa. Lá na Arena Corinthians, Itaquera. Você mora em Itaquera agora? Não moro em Itaquera, não, mas é a casa do Corinthians. Entendi. Mas fez bem. Pés no chão, Corigão. Vamos falar agora do Santos, que sofreu a segunda derrota consecutiva, dessa vez para a Chapecoense, 2-0 em Chapecó. Resultado deixou o Peixe na quarta colocação com 56 pontos. 56, Celso? 56. E acabou com qualquer chance de conquista do título brasileiro. Veja como foi. Na Arena Condá, o Santos tentava recuperar a vice-liderança do campeonato, enquanto a Chapecoense buscava se afastar da zona do rebaixamento. E foram os donos da casa que se deram bem. Logo aos 11 minutos do primeiro tempo, Lucas Veríssimo tentou cabecear e pôs a mão na bola. Pênalti. Na cobrança, o Wellington Paulista deslocou Vanderlei e abriu o marcador, 1-0. A Chape continuou dominando o Peixe na segunda etapa. Aos 22, Arthur aproveitou o cruzamento e ampliou, 2-0. O Santos tentou uma reação na cabeçada de Ricardo Oliveira e no chute para fora de Lucas Veríssimo. Mas ficou nisso, Chapecoense 2, Santos 0, placar final. É difícil de ser batida dentro da sua casa, que é a Chapecoense, você sai atrás. Acho que numa situação ali que dá pra gente controlar melhor. Aí depois a gente fica sofrendo, né? Infelizmente saiu o segundo gol e a gente continua a tentar furar o bloqueio. Criamos algumas oportunidades, mas não fizemos gols. Uma derrota melancólica de um Santos que, na verdade, embora sempre estivesse aí numa posição privilegiada no campeonato, sempre no topo da tabela, terceiro lugar, vice-líder, né, no máximo quarto, nunca empolgou, né? Há muito tempo o Santos fazia uma boa partida. Foi caindo e ontem perdeu merecidamente para a Chapecoense, acabando com o sonho, remoto sonho de ser campeão brasileiro. Celso, você tem razão. O último grande jogo do Santos que eu vi foi contra o Corinthians, né? Aqueles 2-0, que acabou marcando a derrocada do Corinthians, ou a pseudo-derrocada, ou aquela depressãozinha que o time passou. Aquela queda. Aquela queda, né? Não foi uma despencada como queria o Renato Gaúcho, mas foi uma quedinha. Começou ali, né? Nessa derrota para o Santos. E a partir daí o Santos não jogou mais nada. A bem da verdade é essa. Acho que foi a última boa partida do Lucas Lima. Do Lucas Lima. Mas sem Lucas Lima ganhou do Palmeiras de 1-0 na Arena. Também foi um bom resultado. Depois desses dois resultados aí, o Santos também não mostrou nada demais. E eu quero dar os parabéns para a Chapecoense. Porque a Chapecoense agora vai fazer 1 ano do desastre. Ela foi dita aos dirigentes Chapecoense que poderiam eximi-la de rebaixamento durante 3 anos. Foi uma balela, foi uma cascata, conversa fiada. Os dirigentes da Chapecoense, os que não estavam na e não morreram, falaram não. Nós viemos da segunda, da terceira, subimos para a segunda e se caímos para a segunda e subimos para a primeira, se cair para a segunda, vamos cair e vamos subir de novo. Quer dizer, eles negaram, deram um não para a CBF. E olha aí, o time está livre do rebaixamento e com a cabeça erguida. E hoje, infelizmente, daqui uns dias vai comemorar 1 ano da tragédia. Comemorar, né? Vai lamentar 1 ano da tragédia que aconteceu, né? Completar 1 ano da tragédia que aconteceu na Colômbia. 71 pessoas mortas. Então, parabéns à Chapecoense que se livrou do rebaixamento antes do São Paulo. Vote na enquete que está no ar no site gazetesportiva.com. A gente quer saber a sua opinião. O Santos deve manter o Elano como técnico no ano que vem? Apesar do presidente Modesto Roma Júnior ter falado que o Elano não vai ficar como treinador, você, torcedor, gostaria de ver o Elano como treinador no ano que vem? Celso Cardoso. Yes or no? Não, acho que é cedo ainda. Cedo? Muito cedo. O Elano parou de jogar agora. Ele até, o ano que vem, ele iria estudar pelo presidente. Isso, exatamente. Tem que parar com essa, sabe? Isso é antigo, né? O jogador acabava encerrava a profissão e começava como treinador. Hoje a gente tem claro que precisa, por mais que você conheça ou que
atleta conheça o meio do futebol por ter jogado. Jogar é uma coisa, ser técnico é outra, requer preparo. Então eu acho que é cedo. E aí, Chicão? Eu vou na do Miller. O Miller falou, você sabe que Boi Preto conhece Boi Preto, né? Eu conheço essa história. Como o Miller foi jogador de futebol de seleção, ganhou tudo que jogou, não sei quantos títulos na vida tem, mais de 10. Eu acho o seguinte, eu acho que ele está certo. Hoje é 10% jogador e 90% treinador. Hoje os jogadores fazem o que o treinador manda. Então ou você tem um bom treinador ou você não tem um bom time nunca. Né? Então eu acho que mudou um pouco, inverteu, a qualidade caiu do jogador e hoje depende-se muito do técnico. O Elano ainda não está com essa bola toda para segurar esse pepino no Santos. Mas vai chegar a hora dele. Claro que vai. Se Deus quiser. Veja agora como ficou a classificação do Brasileirão após 34 rodadas, Rodolfo II, agora vamos lá. O Coringão segue disparado na frente, liderança com 68 pontos. Grêmio é o segundo com 58, Palmeiras com 57, Santos com 56, completam o G4. O Cruzeiro está na quinta colocação com 54, o Botafogo tem 51, Flamengo 50. O Vasco está na oitava posição com 49, Bahia, Atlético Mineiro 46, São Paulo e Atlético Paranaense 45 pontos. Chapecoense está na 13ª colocação com 44 pontos, o Fluminense tem 43, Coritiba 40, Vitória 39. Na zona de rebaixamento estão Sport e Ponte Preta com 36, Avaí 35 e Atlético Goianiense é o Lanterninha com 30 pontos. Veja só, você não começou no rádio como eu, mas com mas essa narração, você poderia muito bem estar narrando uma partida no rádio, ia ser sensacional. Teria uma bela qualidade. Para narrar aquelas corridas de cavalo, que é difícil. Disparar na frente, você queria... agora na frente, é difícil. Tem que prestar atenção para não falar o cavalo errado. Nossa Senhora. Bom, gente, vocês sabem que terça-feira, eu deixo para os especialistas, tá bom, Celso Cardoso? Mas terça-feira é dia de quê aqui no Gazeta Esportiva? É dia de mesa quadrada, de você se divertir. No programa de hoje, o Guilherme Camargo e o Vinícius Rodrigues trazem pra gente um cachorro invadindo um campo de futebol. Por quê, né? Sempre tem cachorro em campo de futebol. Um gol contra marcado por um brasileiro lá no Catar e o encontro explosivo entre Aloysio Chulapa e Adriano Imperador. Veja aí. Animação! Tá começando Mesa Quadrada! Fala, Gui! Beleza, maninho? Beleza pra você de casa? E a gente começa o nosso Mesa Quadrada com charadinha. Eva! Charadinha de hoje. Qual o jogador de futebol que viaja todos os dias de São Paulo pro Rio e do Rio pra São Paulo? Não sei. É o Júnior Dutra. E agora eu vou fazer uma pra você também e pra você. Qual é o cara mais chique que já jogou no Campeonato Brasileiro? Mais chique? Que chique? senta na estica, assim, um cara elegante. Chique? Danilo, do Corinthians? Não. Elegante. Moisés? Não. Não sei. É o Chicão. Nossa, E vamos ver o que aconteceu nesses últimos dias aí, Vini? Teve gol do Casinho. É, cara. Meu Deus. Acredite se quiser, o maior 9 do futebol mundial fez gol de peito, velho. Que categoria, Casim? Fala aí. Ainda bem que você sabe que eu sou o melhor camisa 9 do Brasil, mesmo sem usar a camisa 9. Olha aqui a bandeira, dá essa bandeira, fiel. O gringo da favela voltou. E Adriano Imperador e Aloysio Chulapa, hein? Armaram aquela churrascada monstra, hein? Olha, eles roubaram a cena, mas pra mim, a melhor dupla do mundo é Vanderlei Nogueira e Chico Lang. Esses sim sabem fazer um churrasco, Guilherme. Ah, mas não dançam desta forma aí não, hein? Imagina quantos engradados não foram aí, hein? E esse jogo aqui, Central Córdoba e Las Parejas. Como é que chama? Central Córdoba e Las Parejas. O que rolou, meu velho? Terceira divisão da Argentina. O cachorro simplesmente fez uma falta feia. Não foi falta? Socorro, socorro. Esse cachorro tinha que ter sido expulso. Isso foi uma jogada violenta pra cachorro. Ridículo. É isso aí, pessoal. Mesa Quadrada vai ficando por aqui. No Twitter, usa a hashtag Mesa Quadrada e conta lá sua piadinha gostosa. Por exemplo, esse que a Fernanda Silva mandou. Eu gosto da Sandy e o Neymar Júnior. Nossa, mãe de Deus, velho.
Verdade, não, essa é boa também, tá? Manda o seu então e fica agora com o maior trio da história da música popular mundial. Quem que é? Se liga só. Tchau, tchau! Falou, galera! Eu e o Chico estávamos vestidos de tia. Tia, é verdade. Lembrou a tia. E você, olha, você dança bem, cara. Você também. A gente demorou um pouco Nunca pra fazer imaginei essa que um dia chegaria nesse estágio. É verdade. E você vê que colocamos a Michelle no chinelo. Claro. É, verdade. Eu fui Você aqui trata mais de eu. praticar um pouco. Meu. Aleluia. Não sobrou só pra mim. Dessa vez sobrou pra todo mundo. Viu, Chicão? Também sobrou pra você. Sobrou E a pra mim. Itália, hein? E a Itália do Rodolfo Meu II? Deus. Rodolfo II morou lá na Itália, né? Sabe que o nosso diretor aqui morou lá na Itália. Quanto tempo? 6 meses? 1 ano? Um ano com a gente. Precisando vencer a Suécia para ir para a Copa da Rússia. A Azurra não saiu do empate e depois de 60 anos não vai participar de um Mundial. Como é que é uma Copa do Mundo sem Itália? Eu não sei, porque eu nunca vi isso na minha vida. Então, vamos ver como foi o sofrimento dos italianos e a repercussão um dia depois dessa tragédia de ontem. Os italianos acreditavam na classificação para a Copa do Mundo da Rússia em 2018, mas aos poucos a euforia deu lugar à angústia e depois à tristeza. Após a derrota por 1-0 no jogo de ida da repescagem europeia contra a Suécia, a Itália precisava de uma vitória por 2 gols de diferença para garantir vaga no Mundial, mas não deu. Com o grito de gol preso na garganta, ficou na boca o gosto amargo da desilusão. E as palavras dos torcedores que acompanharam o empate sem gols no San Siro expressavam esse sentimento. Estou desapontado com todo o sistema de futebol na Itália. Você não pode permitir que um lugar na Copa do Mundo seja jogado assim em uma noite. É a enésima derrota do nosso país. Mesmo aqui estamos falhando. Nós não jogamos bem, não somos bons, mas merecemos ir à Copa do Mundo. O desapontamento é duplo. Primeiro, porque não somos bons. E em segundo lugar, porque fomos batidos por uma equipe que é ainda pior que nós. Estou bravo. Estamos chateados essa noite. Não é possível jogar assim. É escandaloso. In questo momento, ripeto, credo che l'unica... No momento, há apenas uma coisa que posso fazer: pedir desculpas ao povo italiano. Mas também quero dizer que nunca faltaram seriedade, compromisso ou profissionalismo. Com cui abbiamo fatto questo lavoro. Qualcosa che puoi chiamarla macchia, non chiamarla. Com certeza estamos todos decepcionados. Uma coisa é cair na primeira fase, como aconteceu nas 2 Copas anteriores. Mas não ir é algo pior. Nós realmente queríamos passar esse mês especial por completo. Ci tenevamo a esserci a vivere un mese speciale insieme. No dia seguinte foi a vez da imprensa italiana estampar a frustração pela eliminação. Vergonha nacional, apocalipse azul e o desastre está feito foram algumas das manchetes publicadas nos principais jornais do país para noticiar a Itália fora da Copa após 60 anos. Uma despedida melancólica para Buffon, De Rossi e Barzali, que anunciaram a saída da seleção. As autoridades ligadas ao esporte na velha bota pediram por mudanças. Se você me perguntar o que eu faria se fosse o presidente da Federação Italiana, eu renunciaria. É o momento de farlo, é o momento de prendere delle decisioni importanti. É hora de agir, tomar decisões importantes que não tivemos coragem de fazer durante anos. Devemos trabalhar juntos para garantir que tragam uma nova vida ao futebol italiano. Questo movimento riparta. Eu sempre digo que quando estou aqui sentado, né, o lado torcedor não existe. Mas eu tenho que admitir que estou triste pela ausência da Itália na Copa do Mundo. Mas a Copa do Mundo sem Itália, sabe, é um clássico. E mesmo a Itália tendo eliminado o Brasil em 82, a Itália é um time querido até pelos imigrantes que aqui construíram, né, a sua história no Brasil. Tem
é uma pátria irmã, podemos dizer assim, sempre também teve um carinho muito grande com o futebol brasileiro, com os brasileiros. Agora, a Itália paga um preço de ter caído muito no futebol. A Itália ganhou 2006 de maneira surpreendente, aliás, as últimas conquistas da Itália foram surpreendentes, mas desde então, 2010, Itália não passou da primeira fase. 2014, aqui no Brasil, a Itália não passou da primeira fase. Então, já foi vexatória a campanha nos últimos 2 mundiais. Mas eu aqui estava me perguntando, o que é pior? Perder de 7-1, por exemplo, da Alemanha numa semifinal ou ficar fora de uma Copa do Mundo? Tamanha dor. Ficar fora. Ficar fora da Copa do Mundo. Eu acho que ficar fora da Copa do Mundo. Não dá para brincar na Copa, né? Agora, o que eu estava pensando, Celso, é o seguinte. O futebol italiano hoje, na verdade, deve ser o 5º do mundo. E comparado com o campeonato italiano perdeu muito espaço. O campeonato italiano, exatamente. Por quê? Foi ultrapassado pelo alemão, pelo inglês, pelo espanhol. Pelo espanhol e pelo francês. Acho hoje que francês ainda não, mas pode. Mas está começando a ser passado. Então, veja bem, se bobear, perde até para o português. Por quê? Porque desde que quando aconteceu aquela operação Mãos Limpas, o que aconteceu? A Itália passou por um check-up, como o Brasil está passando agora, né, com a Lava Jato. E foi descoberto que muitos políticos, muita gente forte, lavava dinheiro nos clubes de futebol. Então, esse elo foi cortado. De lá para cá, dos 20 anos para cá, a Itália tem caído muito. Porque a Itália era um centro fortíssimo. Todo mundo ia lá e aplicava dinheiro. Os grandes investidores estavam lá. Hoje não estão mais lá, estão na Inglaterra, estão na Alemanha, né? Estão na França. Então, isso tudo já contribuiu. E o italiano, o jogador italiano mesmo, bom de bola, é difícil ter. É aquele cara mais de defesa, mais zagueirão, né? mais pegador, né? E aqueles... o futebol italiano não é um futebol bonito, mas é um futebol de armação, pragmático e tal. Então, tudo isso aí contribuiu, foi perdendo a classe, foi perdendo a força e hoje está aí, fora da Copa do Mundo pela primeira vez, né? Você quer... Não, faz 60 anos que já ficou fora. Quando foi na Suécia, ficou fora de 1930 e 58. Na Suécia. Da guerra, né? E agora a Suécia tirou a Itália de novo. Por causa da guerra também. A Itália sofreu muito com a guerra. Vem cá, rapidinho. Você quer receber as novidades do seu time no Facebook? Quer? Então vai lá na página do Face do Gazeta Esportiva, clique no botão enviar mensagem e selecione a opção receber novidades. Pronto. Aí é só você escolher o seu clube do coração. Todo dia de manhãzinha a gente vai te mandar uma mensagem com as últimas novidades fortíssimas do seu time. Ficou fácil, né? Autor de um dos gols mais importantes da história do Corinthians, Basílio ganhou novas homenagens para aquele fatídico gol anotado na decisão do Paulistão de 77. Acompanhe na reportagem de Fernando Gavini. Gol marcado por Basílio no dia 13 de outubro de 1977 virou obra de arte. 4 quadros estão expostos aqui na Arena Corinthians, do gol marcado por ele, que terminou com um jejum de 23 anos sem título do Corinthians e deu ao clube essa taça aqui, de campeão paulista de 1977. Nem quando nós fizemos a conquista, nós tivemos tantas homenagens como agora, né? E ainda mais com essa palavra, né? Obra de arte, né? A gente era arteiro quando era criança, né? Hoje a responsabilidade aumenta muito mais ainda, né? Principalmente com essa homenagem que é estendida à minha pessoa, mas representando a todos que estiveram comigo na conquista. São 4 quadros mostrando o gol de Basílio com técnicas e ângulos diferentes. O Pé de Anjo tem até dificuldade para escolher qual o preferido dele. É difícil, porque cada um que você observa, né, ele vem dentro de uma realidade do que aquilo que aconteceu, né? Então é muito difícil você falar, poxa, esse é um mais lindo que o outro. De cada um dos quadros serão produzidas 77 unidades, que estão à venda para o torcedor corintiano. São quadros comemorativos, como eu falei, cada um deles tem 77 cópias ou réplicas.
Eu digo réplicas porque o pintor ele pinta novamente o quadro, né? Então é uma peça única, é um produto licenciado, né? Um produto licenciado do Corinthians, onde a gente imortaliza esse gol do Basílio, esse momento tão importante para o torcedor corintiano. Além de levar para casa o quadro histórico, o torcedor que comprar terá também a oportunidade de conhecer pessoalmente o herói da famosa conquista de 77. Não é simplesmente uma venda de um quadro, né? Todo mundo que comprar, tanto os quadros quanto as gravuras, eles vão participar de um evento onde o próprio Basílio vai entregar esse quadro, vai autografar o quadro, vai entregar, a pessoa vai ter a oportunidade de conhecer o Basílio, tirar foto com ele, enfim, essa é uma experiência muito bacana. O corintiano está bem perto de comemorar o heptacampeonato do Brasileiro. E a proximidade de mais um título tem feito a procura pelos quadros do gol de Basílio aumentar. O corintiano, como você sabe, é bastante emocional, né? Então, depois dessa queda de rendimento do segundo turno, quando o Corinthians retomou agora, as vendas também melhoraram bastante. Acho que o pessoal se empolga mais, né? Com a decisão aí chegando no final do campeonato e acaba adquirindo o quadro. Quer dizer, que venha logo o título, então. Que venha o título, melhora muito as nossas vendas. Hora de falar do São Paulo, que amanhã vai a Porto Alegre enfrentar o Grêmio, 11º colocado com 45 pontos. A equipe do técnico Dorival Júnior resolveu reagir no segundo turno e segue na briga por uma vaga na Libertadores. A pergunta que fica é, sem Hernanes, qual seria o cenário do clube atualmente? Aí o Vinícius Rodrigues foi às ruas para descobrir a opinião da galera. O São Paulo estava mal, prestes a cair, mas foi o Hernanes chegar e o tricolor começou a subir. Poderia ser um verso do profeta Hernanes, mas é de minha autoria. E o grande mistério é, se Hernanes não tivesse vindo para o São Paulo, o tricolor cairia para a Série B? Tinha a possibilidade de cair, sim. O que ele mudou no time? Muda tudo, né? Uma liderança maior, né? Que ele já chegou impondo, ele chegou mostrando trabalho e fez a diferença. Ele mudou o São Paulo, praticamente. Mas vitórias veio, né? Mais ou menos. Chegar a cair eu acho difícil. É muito competitivo ali. Ali embaixo os times são muito ruins. São Paulo não entra nesse aspecto ainda. Mesmo sem o Hernanes? Mesmo sem o Hernanes. Eu acho que ele ia conseguir recuperar, mas ia ficar bem numa zona de risco ali na 14ª, 15ª posição. Eu acho que a figura do Hernanes foi essencial. Ele com o potencial dele, um cara que veio jogando na China, lá no Hebei da China, ele está arrebentando. E nós somos muito agradecidos à figura dele. Mais ou menos. Assim, eu realmente acredito que o Hernanes ele deu uma subida no time, mas não acho que caía, né, velho? Não iam deixar cair, não. Com certeza ia ser mais tortuoso o caminho. Ele conseguiu resolver o meio de campo que estava meio bagunçado e principalmente a saída de bola, né, pro ataque. E com certeza ia ser mais difícil. Isso é o amor ao São Paulo, amor ao nosso time, à nossa torcida. E o Hernanes vestiu, encarnou isso daí. Ele é um rapaz muito inteligente e nós estamos botando fé nele. Que legal. Nós somos muito gratos a ele. E agora a gente vai conferir a reportagem do Alexandre Silvestre, que foi ver como foi o último treino do tricolor antes do embarque para Porto Alegre. Mais um treino fechado no São Paulo. Quero ver quando o futuro vizinho abrir a janela. No CT da Barra Funda, imagens da primavera. E dos jogadores à espera de um verão feliz. Na coletiva, Petros exala educação. Espero que vocês peguem leve comigo, por favor. Posso chegar na canela? Ainda não, que ainda estou com um pouco de cara de sono. Delicado é o assunto da primeira pergunta. Mas existe a possibilidade aí de lambuja o São Paulo beliscar uma vaguinha na pré-Libertadores. O São Paulo merece essa vaga pelo ano que teve? De lambuja, não sei se seria a palavra ou o termo mais apropriado para ser utilizado, porque o trabalho ele é muito consistente e ele é visando coisas grandes como o São Paulo merece. Mas é claro que a gente também não está aqui para enganar ninguém e que é um ano muito difícil.
Petros parece ansioso. Vamos acabar com isso logo, para ter um pouco mais de paz, um pouco mais de tranquilidade, mas a dificuldade do campeonato é muito grande. Então, por outro lado, são 5 jogos sem perder, são 3 vitórias e 2 empates dificílimos. Nos últimos 10 jogos, uma crescente absurda. É uma equipe que no segundo turno está nas cabeças. É claro que talvez esse tenha sido o nosso principal erro durante o ano, não ter essa sequência durante todo o ano, não ter essa regularidade, na verdade. O São Paulo sofreu em 2017. O São Paulo precisou reformular o seu grupo, precisou, não é que quis, é que precisou. Mas eu também falei que a médio prazo o São Paulo ia ser uma equipe muito forte pelas contratações, pelo caráter dos jogadores que tinham chegado, que vinham somente para agregar o clube. A nossa equipe cresceu muito, adquiriu a maturidade que o Dorival quis, e que pena que a gente não tem mais 5 jogos. Para o jogo desta quarta-feira contra o Grêmio em Porto Alegre, o professor Dorival Júnior não poderá contar com Militão, que foi expulso em São Januário. As opções para a lateral direita são Aderlan, Araruna e Buffarini. Outro que está fora de combate é o Cueva, defendendo a seleção peruana. Para o lugar do baixinho, boa chance para Maico Suel continuar no time, que segue brigando para escapar do rebaixamento e, quem sabe, beliscar uma vaguinha na pré-Libertadores. Claro, se você faz 12 de 12 dos que faltam, você pode sim chegar lá e se isso acontecer de Flamengo e Grêmio serem campeões, tudo bem, mas a minha concentração, pelo menos, e eu acho que de quase todos, é livrar o São Paulo desse ano que não foi tão bom, e desse ano que não condiz com a camisa do São Paulo. Um discurso sensato, né? O São Paulo, na verdade... No fim de feira, né? Escapar do rebaixamento, o São Paulo já está no lucro por tudo que aconteceu na temporada. Essa é a realidade. Mas escapou, isso também é muito... Não, sim, mas ficar daí cantando, né? Projetando Libertadores da América, pode até acontecer, Chico, mas, sabe, não fez por merecer. Não, essa é a questão. Eu acho assim, nesse campeonato, muita gente não fez por merecer muita coisa, né? E se o São Paulo chegar à Libertadores, o futebol por isso só tem a ganhar. Porque o Corinthians já está na próxima Libertadores, o Santos também, o Palmeiras também, né? E o São Paulo pode entrar. Se der G9, o São Paulo entra. E a possibilidade existe. Então, se existe, tem que dar o gás total agora nesses jogos. Até o fim. Né? E tentar ganhar os 4. Não é difícil o São Paulo ganhar os 4. É possível. Não porque o Grêmio também não vai ser besta, porque vai ter Libertadores pela frente aí. Para decidir, não vai ser fácil, né? Já que a decisão vai ser na Argentina, da Copa Libertadores. Então, vai ter que poupar alguns jogadores também. Eu acho que contra o São Paulo não vai poupar não, viu, Chico? Tem a semana que vem para poupar ainda. Tem a semana que vem, mas sabe como é que é? Porque tem aquela história também, veja só, olha a situação. Ninguém vai entrar para... O Grêmio pega o Lanús. Se vencer o Lanús, já garante a Libertadores, vaga na próxima edição da Libertadores, tá tudo certo. Mas vamos imaginar uma zebra e o Grêmio não ganha. Ele precisa estar entre os 4 melhores para fazer parte da fase de grupos da Libertadores no ano que vem. Tranquilo. Tranquilo. Então, contra o São Paulo vai com força máxima. Pode apostar nisso. Olha, e o que vai ter força máxima é a 14ª edição do Troféu Mesa Redonda. As votações... Você já votou, Celso? Já. As votações seguem abertas para o público, mas termina hoje, não é isso? Ei, Rodolfo, acho que termina hoje. Então, se você quiser votar, é agora ou nunca mais. Para participar, acesse troféumesaredonda.com.br, monte a sua seleção preferida do Campeonato Brasileiro e, claro, nós agradecemos as nossas grandes parceiras Lux Color e Baltec, que estão com a gente no Troféu Mesa Redonda desse ano, essas grandes empresas fazendo uma festa espetacular no dia 5 de dezembro e depois que vai ao ar para você no domingo seguinte, acho que é dia 10 de dezembro, né? Vai ser bom demais, gente. E voltamos a falar do Coringão, do Chico Lang. O Osmar Garrafa está lá no CT Joaquim Grava ao vivo e traz mais informações pra gente. Fala, Garrafa.
Olha, Michele, terminou há pouco a entrevista coletiva do técnico Fábio Carille, há cerca de 2 minutos, ou seja, nós tivemos uma coletiva aqui de aproximadamente 50 minutos. O técnico Fábio Carille falou, claro, de muitos assuntos, do time, da campanha, do seu momento no Corinthians, enfim, são muitos detalhes que foram falados nessa entrevista coletiva. Amanhã, toda a cobertura completa desse jogo Corinthians e Fluminense no Gazeta Esportiva. Vamos trazer um pouco mais do técnico Fábio Carille, e apenas complementando o dia corintiano, nesta terça-feira, que antecede a possibilidade, para a alegria do Chico Lang e para a fiel corintiana, do heptacampeonato, né? O Corinthians pode conquistar pela 7ª vez o Campeonato Brasileiro. O time não tem praticamente nenhuma dúvida, tem problemas, é verdade. O Cássio está em Londres com a seleção brasileira, chega para o jogo, mas o Carille descartou qualquer possibilidade do Cássio aparecer entre os titulares. Pode até ficar no banco de reservas. Há uma tendência que o Cássio chegue, desembarque da Inglaterra amanhã por volta de 18 horas no Aeroporto Internacional de Guarulhos e venha direto aqui para o CT e depois vá para a Arena com a delegação. Então o Cássio fica de fora, o Kaique está confirmado no gol, o garoto que entrou na última partida substituindo o Walter, está confirmado como titular. O Balbuena está suspenso pelo 3º cartão amarelo, fica de fora. O Pedro Henrique será a novidade e a outra atração corintiana será o Jô. O Jô volta à equipe, o Casim, que foi muito bem, segundo o Fábio Carille, fez o gol da vitória na partida do último final de semana contra o Avaí. Ele volta para a reserva e o Jô assume a condição de titular. O Jadson hoje treinou entre os reservas, isso significa que o Cleison está mantido, não há nenhuma dúvida quanto à escalação da equipe. O Danilo, que é um jogador que você sabe que vem se recuperando aí de uma lesão, está à disposição, e até pela história que o Danilo tem no Corinthians, não será novidade se ele participar, talvez se não do jogo de amanhã, dos jogos restantes do Corinthians dentro do Campeonato Brasileiro. O capitão já foi escolhido pelo técnico Fábio Carille, existia a possibilidade do Jô, mas o Fagner é quem será o capitão na partida de amanhã. Mas como já foi dito, inclusive pelo Celso e pelo Chico, o troféu não mais estará à disposição do Corinthians caso ele venha a ser campeão amanhã, não é? Hoje pela manhã a CBF estava preparando toda uma logística para trazer o troféu, o pódio, caso o Corinthians conquistasse o título, mas depois, por um motivo de segurança, enfim, horário de término da partida, a CBF, lamentavelmente, ela recuou. O Corinthians acabou aceitando, o Fábio Carille disse que não há nenhum tipo de problema, e aí se o Corinthians for campeão amanhã, a entrega do troféu só deverá acontecer depois de 15 dias contra o Atlético Mineiro na Arena. Mais de 43 mil ingressos foram colocados à venda, todos estão esgotados para a partida de amanhã. Se você falar, Garrafa, me arrume um remédio, um ingresso para fazer remédio. Não tem. Todos esgotados, a Arena vai estar lotada amanhã e o Corinthians, para ser campeão, sem depender de nenhuma combinação, basta uma vitória simples, entre aspas, claro, contra o Fluminense amanhã, 21h45. O time pronto, Kaique, Fagner, Pablo, Pedro Henrique e Guilherme Arana no meio-campo, Gabriel, Camacho, Rodriguinho e o Cleison no ataque, Romero e Jô. Este é o Corinthians para a grande decisão de amanhã. O Corinthians amanhã, para a alegria do Chico Lang e da Fiel, pode bater heptacampeão brasileiro, Michele. Boa, Osmar Garrafa, muito obrigada por todas as informações. Heptacampeão brasileiro. Te passei, né, Chico? Toda aquela lista lá de campeonatos do Corinthians. Demais, né? E a CBF, ela unificou, né, reconheceu os títulos da Taça Brasil, mas não do tem Robertão, ninguém, o Corinthians é o maior. Roberto Gomes Pedrosa e tal, mas no Campeonato Brasileiro mesmo. Fax, né, por fax. Desde que foi criado em 1971, o Corinthians com esse título se torna o maior vencedor, né? Claro que na história, pela CBF, Palmeiras e Santos são os maiores vencedores, mas nesse formato do Campeonato Brasileiro, o Corinthians vai se tornar o maior vencedor. A CBF é corrupta, então a gente não vai levar em conta. Agora, no campo, vai ser o Corinthians. E outra coisa que eu queria dizer, completando só a informação do Garrafa, não vai ter festa, a suposta festa do título amanhã, exatamente porque o jogo é à noite. Ah, então, é feriado. Ali, não, é feriado, aí o metrô fecha meia-noite. Sim, transporte público. Então, vai ser um perereco ali para o pessoal sair, o pessoal vai querer festejar. Tá. E o jogo contra o Atlético. Mas você pode ter certeza que nas ruas vai. Não, nas ruas. A galera sim. Vai festejar perto de casa. Bom, aí paciência, a cidade festeja do jeito que quiser. Mas não vai dar para fazer uma estrutura legal. O Corinthians queria fazer um estouro de fogos, essa coisa toda. Então ficou mesmo o jogo contra o Atlético, se por acaso o Corinthians for campeão. Bom, e a terça-feira do Verdão, hein? Vamos conferir com Adriano Dolfi. O Palmeiras volta a campo apenas na próxima quinta-feira no Allianz Parque
para enfrentar o Sport nesta reta final de Campeonato Brasileiro. Um atleta que deverá ser mantido na equipe é o lateral esquerdo Michel Bastos, jogador que vinha atuando no meio-campo, mas agradou na posição para o técnico Alberto Valentim. Michel comentou o ano do Palmeiras, que está bem próximo de terminar sem nenhum título conquistado, apesar do grande investimento do seu principal patrocinador. É frustrante pra gente, a gente sabe a qualidade da equipe, mas futebol é isso. Acho que o projeto que o Palmeiras tem é um projeto a longo prazo e com certeza ano que vem a gente vem muito forte para ganhar títulos. Então eu acho que, lógico, o torcedor ele quer de imediato e a gente entende, mas eles podem ter certeza que o projeto que o Palmeiras tem hoje não é para 1 ou 2 anos, e sim a longo prazo. O técnico Alberto Valentim deverá definir a equipe apenas após o treinamento desta quarta-feira, que será com portões fechados para a imprensa. A torcida se enche de esperança em contar com o atacante Miguel Borja, que marcou 2 gols pela Colômbia na goleada de 4-0 sobre a China em amistoso internacional realizado esta semana. Em relação a reforços para 2018, o nome de Diogo Barbosa, lateral esquerdo do Cruzeiro, é uma das alternativas do Verdão, que espera toda a negociação entre jogador e Cruzeiro. Em relação aos treinadores para dirigir o Palmeiras no ano de 2018, 2 nomes aparecem na preferência da diretoria. Abel Braga, atualmente no Fluminense, e Roger Machado, que está sem clube. Da Academia de Futebol do Palmeiras, Adriano Dolfi, para a TV Gazeta. Eu acho que se havia alguma expectativa do Valentim ser efetivado, ela caiu por terra, Chico. Talvez. Agora, Roger Machado, não Roger Chinelinho, hein? Roger Chinelinho não sabe nada de futebol. Então, é bom que não se, na hora de contratar, contrate o Roger certo. Mas é bom mesmo, porque a única coisa que ele pode fazer é comentar e ficar falando mal dos outros. Porque entender de futebol ele não entende, jogava futebol. Mas não consegue entender de futebol de jeito nenhum. E até é mal educado com os companheiros de trabalho. Mas enfim, são outros 500. Eu quero dizer a você o seguinte, o Palmeiras vai passar por uma reformulação, não tem jeito. E se eu fosse diretor do Palmeiras, eu pegava um técnico mais experiente. Por várias razões. Principalmente por causa que precisa de alguém que administre os egos lá dentro. Um cara bom de vestiário. E talvez essa pessoa seja o Abel Braga. Resultado final da enquete do site gazetesportiva.com. O Santos deve manter Elano como técnico ano que vem. E a galera respondeu que não. Mas foi justinho, não, ó. Foi apertado, 51% dos votos. Surpresa. Gente, amanhã é feriado aqui, né, em São Paulo, no Brasil todo, mas a gente vai estar ao vivo com o Gazeta Esportiva às 6 da tarde, beleza? E a seguir tem o Jornal da Gazeta. Boa noite. Boa noite, Chico. Você tá aqui amanhã? Jornal da Gazeta. Estou aqui amanhã. Você está aqui amanhã? Estou aqui amanhã, total, depois no Jornal da Gazeta. Cobertura total da final, entre aspas, Corinthians e Fluminense. Vai, Corinthians! Tchau.